Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Gostaria de agradecer a audiência de vocês e pedir que se inscrevam no nosso canal no YouTube, curtam, comentem e compartilhem. É muito importante que vocês comentem nas nossas redes sociais para fazer o nosso canal crescer. Hoje eu converso aqui com uma querida por todos os amazonenses, que é a pessoa por trás do nosso patrimônio cultural, o Bar do Armando. Ana Cláudia Soeiro. Ana Cláudia, você é querida por todos os nossos telespectadores e a gente já tentava organizar essa conversa há um tempo, né? Mas tudo na sua hora, né? E felizmente essa hora chegou. Antes da gente chegar na história do bar, né? Vamos começar com a história dos teus pais, né? Como foi que os teus pais vieram parar em Manaus? Bom, primeiro, Trícia, é um prazer estar aqui contigo. Imagina, querida, prazer. Já faz um tempo. É meu. Que a gente está ensaiando realmente. A gente ensaia e as coisas não davam certo, porque tinha que ser hoje. Tinha que ser hoje, com todo o tempo do mundo, pra gente falar aqui a respeito de tanta história que a gente tem, né? Trícia, a história dos meus pais é uma história muito comum, como todos os imigrantes que vieram para o Brasil, mas com alguns pontos diferentes, né? Tu também tens ascendência, né? Uhum. De estrangeiros, de espanhóis. Então, muito do que eu vou te contar, E portugueses tu vais te também, identificar. Né? E portugueses também, exatamente. Os meus pais vieram de uma família pobre. Uhum. O português, ele tem um espírito muito de desbravar, isso parece que está no DNA português. Sim. E eles são um povo extremamente trabalhador. Trabalhar. Principalmente aquele português antigo, da época dos nossos avós, dos nossos pais. Então, eles almejavam ter uma vida melhor. Portugal, naquela época, passava por uma dificuldade muito grande. A Europa vivia e eles dias já terríveis, tinham familiares em Manaus. Era muito comum nas aldeias que eles moravam as pessoas imigrarem. Isso era muito comum. Naquela época, principalmente para o Brasil, para São Paulo, Rio de Janeiro e, no nosso caso, vieram para Manaus. O que eu pontuo que seria diferente do que foge da regra é que os meus pais vieram solteiros para Manaus e eles se conheceram aqui. O que já dá uma história de amor maravilhosa. A comunidade portuguesa era muito grande em Manaus. Sim. Tinham muitos portugueses. Sim. E aconteceu de eles serem solteiros e se conhecerem, namorarem e casaram, e aqui eles constituíram família. A gente pode imaginar que desde o período das grandes navegações, o português ele sempre teve esse perfil desbravador. Sempre. Então as mães nunca foram apegadas de segurar os filhos, né? Os filhos sempre iam fazer a vida ou das colônias, e o Brasil era a colônia mais próspera, ou em qualquer lugar da América que tivesse prosperando, né? E aqui, como Manaus teve uma primeira onda migratória de portugueses, ele ficou sempre uma referência para receber pessoas das aldeias conhecidas, né? Isso. Pessoas, quem vai migrar, vai para onde tem alguém que a conheça, que a acolha, que mostre o caminho, né? A minha mãe ela sempre cita nomes das amigas dela da infância, da adolescência. E aí ela sempre diz, a fulana foi para Belém, a cicrana foi para Belém, Beltrana foi para o Rio de Janeiro, fulana foi para a Suíça, para a Alemanha, porque eles imigravam para todos os lugares. Os Estados Unidos receberam também uma grande... Venezuela tinha uma das maiores colônias
de portugueses sim, no sim. mundo, né? Inclusive, na família do meu marido tem gente que foi para Venezuela também. Mas é assim, é um momento, né? Existiu um momento que a onda migratória era para um determinado lugar que estava prosperando muito. Sim. Né? E o meu pai dizia que não tinha um lugar no mundo que não tivesse um português. Porque ele sempre teve esse... quando eu falo ele, é o português, não meu pai. Ele sempre teve esse espírito desbravador, né? Porque se você imaginar um país desse tamanho, que conquistou o número de colônias do mundo, que conquistou... E sem perspectivas econômicas, um país pobre. Aí depois, né... Depois, num outro momento, que já não é o período de conquista, o país muito pobre, a Europa vivendo o que vivia, colônias no mundo inteiro, era muito natural que eles fossem ganhar a vida mais adiante, né? E aí aconteceu que o português deixou, né, características muito interessantes em vários lugares do mundo, né? Com certeza. Só que o caso atípico dos teus pais é porque geralmente as pessoas já vinham casadas. Exatamente. Né? E aí os teus pais não, além dos dois serem portugueses, eles se encontraram aqui em Manaus. E isso que é uma história que eu vou pedir um minutinho de intervalo que eu quero que você conte todinha. Eu peço um minutinho de intervalo e a gente volta já com essa querida, que é a Ana Cláudia Soeiro, que é proprietária do nosso famosíssimo patrimônio cultural, o Bar do Armando. O Bar do Armando, que fica no Largo de São Sebastião, que é o lugar mais querido de todo o amazonense. A gente volta já. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com profissionais especializados prontos para atender você. Contamos também com o laboratório LAPAC, especialista em exames patológicos em geral. Há mais de 6 anos no mercado, realizando consultas e exames. Venha conhecer. Clínica Viva Mais, Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. É o governo presente com o Amazonas diferente. Tem governo presente fazendo mais por nossa gente. Tem serviços de saúde e emissão de documentos. Tem oportunidade de renda e qualificação profissional. Tem crédito para o empreendedor e auxílio ao setor rural. É o governo presente com o Amazonas diferente. Tem governo presente fazendo mais por nossa gente. Governo presente, levando mais cidadania e diversos serviços para nossa gente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Voltando aqui conversando com a Ana Cláudia Soeiro, proprietária do Bar do Armando, nosso patrimônio cultural. Ana Cláudia, a gente estava aqui conversando a respeito de como os teus pais se conheceram já no Brasil, apesar dos dois serem portugueses. Conta um pouquinho como se deu esse romance. Então, minha mãe, quando veio para o Brasil, ela já tinha um irmão que morava aqui. Tinha esse tio que trouxe ela de Portugal para cá.
e tinha primos. E ela tinha um primo que morava no bairro de Aparecida. E ela morava no centro. Na verdade, ela morava onde hoje é o bar, né? O salão do bar, ele era só metade do que é hoje. Tinha uma divisória de madeira, uma parede de madeira. E para a parte de trás era onde a minha mãe morava com o irmão. Tô chocada! Com o irmão dela, o Henrique. E ela tinha um primo que morava no bairro de Aparecida. Parecia assim que Aparecida era um outro município. Porque a minha mãe morava na 10 de julho, mas ela ia passar os finais de semana no bairro de Aparecida, na casa do primo dela. E o meu pai, ele morou durante muitos anos no bairro de Aparecida. Ele morou em várias ruas do bairro de Aparecida. Olha que legal! E lá pelo bairro de Aparecida, eles Um final de semana eles se cruzaram. ele viu aquela moça lindíssima. E meu pai era lindo, ele era um gato. E lembrando um pouco aqui, para quem não entende muito bem como é que os portugueses decidiam para onde iam, explica um pouco como funcionava esse processo migratório. Ou eles já tinham parentes que já estavam naquele local, ou então numa determinada região era comum que as pessoas imigrassem. Naquela época que os meus pais vieram, era muito comum virem para o Brasil. Era o local mais comum, mas também existiam outros locais. Eles imigravam também muito para Venezuela e até para outros países da Europa, né? Suíça, França, iam muito para a França. Agora continuam indo, né? Os portugueses deixaram de sair da Europa e continuam indo para outros países da Europa que remuneram melhor, né? Sim, vão com muito para a certeza. Suíça, Sim. que cá para nós é um saco, mas para o português que já está acostumado com a Europa, né? É um lugar que paga melhor, que se vive melhor, né? Mas na época eles imaginavam que o futuro era América, né? E a América, na cabeça de quem vivia na Europa, não existia divisão entre América do Norte, América do Sul. Isso a gente vai aprender depois, né, nos livros e tudo mais. As pessoas da aldeia iam fazer a América e geralmente iam para onde existia um conhecido para recebê-lo, né? Exatamente. Aqui no Brasil, os principais, né, pontos de acolhimento, né, eram Rio de Janeiro, Belém, Manaus, né? E aí a gente tinha povos de determinadas regiões de Portugal que iam sempre, né, para aquele mesmo lugar do Brasil. Sim. Porque tinham conhecidos que davam todo um aparato, né? Sim. E era exatamente assim, né? Que davam todo suporte. E talvez o que eu veja um pouco mais de diferença é que o português continua imigrando, talvez pelos mesmos motivos, porque o salário mínimo em Portugal é um salário muito baixo em comparação a outros países da Europa. Só que hoje o que a gente vê é que quem sai de Portugal já é um outro português, é um português formado, com nível superior, com formação. É que vai buscar esses países mais desenvolvidos da Europa, com salários mais altos. E naquela altos. época, o português que vinha era um português mais simples, mais iletrado, né? Com muita gana também de trabalhar, de melhorar de vida. Mas eu basicamente vejo essa diferença. E trabalhadores de verdade, Sim. né? Meu sogro, quando veio pra cá, veio pra morar na padaria. Né? Eles trabalhavam muito. Pra dormir sobre os sacos de trigo, né? E eles trabalhavam muito e economizavam cada centavo para ter o Trícia, você tirou da minha boca. Porque isso daí
é do português também, principalmente do português antigo. Eles conseguem economizar de onde você acha que não dá, mas o português tradicional, aquele que mora nas cidades menores, nas aldeias, eu nunca vi um povo tão poupador. Ele consegue economizar do mínimo. Então, eles sempre conseguiam amealhar alguma coisa à custa de duas coisas. Muito trabalho. E pesado. E porque eles eram muito econômicos, eles muitas vezes taxados de miseráveis, né? O português é miserável. O português sempre foi da subsistência, né? Ele nunca se permitiu ter determinados luxos, né? Até o português rico, ele é muito poupador. Porque o português rico, ele não chegou no Brasil rico. Se ele tivesse dinheiro, ele não teria imigrado. Claro. Porque quem vinha para o Brasil... Era o povo das aldeias. Era quem queria melhorar de vida. Sem dúvida. Eu, basicamente, não conheço portugueses que saíram da sua terra e vieram para o Brasil trabalhar porque tinham uma situação abastada. Onde se quem tá vinha, bem, não se sabe, né? Quem vinha para melhorar de vida. Vinha porque passava necessidade. Não digo passar fome, mas passava necessidade. Eu vou pedir mais um intervalinho comercial e a gente volta já já com mais Ana Cláudia Soeiro. É o governo presente com o Amazonas diferente. Tem governo presente fazendo mais por nossa gente. Tem serviços de saúde e emissão de documentos. Tem oportunidade de renda e qualificação profissional. Tem crédito para o empreendedor e auxílio ao setor rural. É o governo presente com o Amazonas diferente. Tem governo presente fazendo mais por nossa gente. Governo presente, levando mais cidadania e diversos serviços para nossa gente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com o laboratório LAPAC e com profissionais de excelência de diversas áreas, como endocrinologista, ginecologista, fonoaudiólogo e psicólogos. Realizamos consultas e exames, como exames audiométricos, patológicos, preventivos, entre outros. Aceitamos convênios e particular. Venha conhecer. Voltando aqui com a Ana Cláudia Soeiro, responsável pelo Bar do Armando, que é um lugar queridíssimo aqui no coração de toda amazonense e de turistas que aqui pra cá vêm. Mas sim, teu pai veio pra cá com sede de empreender, de ganhar dinheiro, se instalou primeiramente na Aparecida. Tua mãe tinha família na Aparecida e passava os finais de semana na casa da família.
E um dia, né, ocorreu um encontro, provavelmente nas ruas da Aparecida. O teu pai viu aquela moça lindíssima, dos olhos lindos. E aí? Aí eles namoraram por alguns anos, não sei te dizer, 4, 5 anos. Na época não se namorava tanto tempo. Acho que meu pai estava enrolando a minha mãe. Aí a minha mãe tinha um irmão, então ela morava com o irmão dela, o Henrique. E o meu tio, ele morreu muito jovem, acho que ele tinha 39 anos. Meu Deus, morreu de quê? Naquela época tinha muito problema de hepatite. Sim. As pessoas pegavam muito hepatite, era muito comum. E ele pegou hepatite, eu acho que ele não cuidou direito da hepatite. E o que eu sei é que a hepatite virou uma cirrose. E ele morreu... Como todo português, trabalhava até morrer, né? Ele morreu jovem, com 39 anos. E a minha mãe ficou tomando conta do comércio sozinha. Menina! Foi. Ela ficou tomando conta, porque ela era solteira. Ela namorava com meu pai, mas meu pai estava para lá, tomando conta do negócio dele. E ela tomando conta do negócio dela. E o comércio já era no Largo São Sebastião? Lá onde é o bar do Armando. Só que não era um bar. Sim. Tá? Vendia estivas, vendia jabá, farinha, arroz, feijão. Não vendia verduras também? Não, que eu saiba, não. Porque tinha um outro comércio que vendia verduras, né? Tu lembra disso, claro, Cris? Meu Deus! Da família Sakai. Eu estudei com a Rosa Mil Sakai, então eu me lembro que a minha mãe e tal, minha avó, mandavam comprar estivas de um lado, verdura do outro, né? E naquela época não existia supermercado. Não. Isso não existia. O primeiro supermercado, acho que foi o Pague Leve, então, né? era só aquele mercadinho perto de casa. Sim. Que a pessoa ia pegando, anotando na caderneta. E quando chegava no final do mês, ela ia lá e pagava a conta, né? Entretanto, minha mãe ficou lá trabalhando alguns anos. Mas sozinha, sozinha. Gente. Eu acho que a tua mãe deve ser um dos poucos exemplos de mulher, né? Das primeiras empreendedoras né? Ela ficou uns 4 anos trabalhando sozinha. E aí ela casa com meu pai. E no momento que ela casa com meu pai, meu tio já tinha falecido, tá? Aí e quando ela casou, quem a conduziu ao altar? Ai, eu não sei. Olha, boa pergunta. Acho que foi algum primo dela. E aí, o meu pai vai pra lá tomar conta do comércio, né? Que se chamava mercearia. E o dele em Aparecida, ele... Eu acho que nessa época, ele já não estava mais na Aparecida. Porque depois ele abriu um bar na Eduardo Ribeiro. Olha, essa parte. Conta pra gente essa parte. Eu não sei muito bem dessa parte. Mas eu acho que foi ali... Eduardo Ribeiro era o grande Eu acho que foi ali, eu não sei se foi embaixo do edifício Cidade de Manaus. Eu sei que foi por ali na Eduardo Ribeiro. Olha que legal. Ele tinha um sócio que era o Maravalha, que era outro português. Eu acho que foi dali que ele foi para onde nós estamos até hoje, né? Para a Rua 10 de Julho, no Bar do Armando. Então, meu pai vai tomar conta do bar e aí é que começa uma nova história. Deixa de ser uma mercearia. Meu pai começa a vender, continua sendo uma mercearia, mas meu pai começa a vender cerveja, né? O que a tua mãe não vendia. Tinham 2 características. A primeira é que na época não existia supermercado. Sim. Eram só as mercearias que tinham próximas de casa. E o segundo ponto é que tudo funcionava no centro de Manaus. Sim. Todos os órgãos públicos eram no centro de Manaus. E naquela época também não existia restaurante self-service. Isso não existia. Mas as pessoas trabalhavam no centro. Então, elas queriam fazer uma refeição, mas não tinha. Elas iam fazer o quê?
comer um sanduíche. O almoço era tipo um sanduíche de pernil. Até porque Manaus inteira fechava para o almoço, né? Exatamente. E se a pessoa estava com fome, não tinha levado a marmitinha para o trabalho. Morava perto a ponto de ir almoçar em casa. Exatamente. Porque ainda se almoçava em casa. Aí ela almoçava comendo sanduíche de pernil. Sim. Né? Então, bolinho de bacalhau. Eram muitas situações acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. E aí, o que acontece? As pessoas, o centro, ele fervilhava. Sim. Porque todos os órgãos estavam lá. Sim. Né? E o bar começou a funcionar. Era mercearia e ele foi sendo transformado em bar aos poucos, porque começa a chegar em Manaus as grandes redes de supermercado. E aí há uma mudança cultural na cidade, que as pessoas começam a criar o hábito de fazer o seu supermercado, o rancho, ou o rancho da semana, ou o rancho do mês no supermercado. E o meu pai, ele sente a queda nas vendas. Porque o comércio de vizinhança já começa a ter uma enfraquecida. Porque as pessoas deixam de comprar no mercadinho, deixam de comprar na mercearia e passam a comprar nas redes de supermercado. Porque aí a gente começou a ter primeiro Pague Leve, depois Royales Checkmate, Casas do Óleo, né? Depois Casas da Banha, quer dizer, tudo isso. E nesse tempo também as pessoas já estavam começando a deixar de morar no centro, né? Também. O centro... um pouco depois disso, as pessoas começam a deixar de morar no centro. Né? Então há toda uma situação, aquela migração, mas isso é um pouquinho depois, saindo do centro para ir para os bairros, né? E ele começa a transformar a mercearia em bar. E aí a gente vai começar um próximo capítulo com a história do bar do Armando. Obrigada pela audiência e a gente continua na próxima semana.